Beth Broderick. Você já ouviu falar sobre a história dessa vítima de um narcisista? Até onde pode chegar as atitudes de uma esposa vítima de um descarte de um narcisista? Hoje nós vamos fazer a reflexão super importante sobre a vida dessa esposa e as consequências de todo esse relacionamento. Portanto, pegue aí seu cafezinho e bora lá refletirmos juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E, para quem não sabe, eu sou coach, terapeuta formada em terapia cognitiva comportamental e sabedoria emocional. E sou especializada em atender você que tem problemas psicológicos, seja ele proveniente de uma relação abusiva ou de repente você tem as consequências disso, né? Carrega de repente problemas do passado ou ansiedade, que ansiedade é coisas que você tá com medo de passar no futuro. E seja lá qual é o seu problema, nós vamos conversar, sendo que a minha primeira sessão é totalmente gratuita, você vai bater aquele papo comigo, você vai poder desabafar o que está te preocupando, o que está te afligindo. Aqui, né, vou deixar aqui do lado os preços, os valores das minhas sessões, ok? E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada do Dirty John, que é uma série da Netflix. Eu já falei aqui no canal sobre a primeira temporada, hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada, que é também um caso real, é um fato. Então, a gente pode conversar sobre isso quanto a gente quiser. Só um minutinho que o meu cachorro tá raspando a porta. Então, galera, é muito importante nós falarmos sobre essa esposa, como é um fato público e realmente aconteceu, a gente pode conversar, inclusive tem, né, segunda temporada da Netflix, eu vou deixar até aqui nos comentários, né, depois eu vou abrir na telinha para vocês aqui as 10 coisas que aconteceram na vida real mesmo, né, que eles gravaram na série da Netflix, na segunda temporada, porque às vezes eles montam algumas coisas extras, né, que eles inventam e tudo mais, mas esses 10 fatos realmente aconteceram na vida real e isso serve para vocês, de repente, tirarem as suas próprias conclusões, né, de repente você pode achar diferente da minha opinião, você pode falar, não, mas isso foi culpa dela, né, não, isso foi culpa dele, ela que se deixou, aí vai de você tirar a sua própria conclusão e fazer aí na sua casa a sua própria reflexão, né? Aqui eu só trago o assunto pra gente refletir, ok? Então, eu até vou ler aqui a sinopse, né? Um resumo, né, sobre a história de Beth Broderick. É um caso trágico e complexo que ganhou destaque na mídia nos anos de 80 e 90. Beth era uma mulher aparentemente comum, casada com um homem bem-sucedido, advogado chamado Dan Broderick. Acho que é Daniel. Ela chamava ele de Dan. No entanto, ao longo do tempo, o relacionamento deles se deteriorou e acabaram se transformando em um dos casos mais infames de violência doméstica da história dos Estados Unidos. A história de Beth Broderick é marcada por um casamento conturbado e conflituoso. Durante o casamento, Beth dedicou-se principalmente à criação dos filhos e ao apoio ao marido em sua carreira. No entanto, ela começou a suspeitar da infidelidade por parte de Dan e gerou tensões crescentes entre eles. Após 16 anos de casamento, Beth foi confrontada com a decisão de Dan
de se divorciar e se casar com sua assistente legal, Linda Kolkena. Esse acontecimento desencadeou uma espiral descendente na vida da Beth. Ela se sentiu traída e ressentida, alimentando um ódio profundo por Dan e Linda. Beth Broderick foi a julgamento 2 vezes por assassinato de Dan e Linda em 1989. Aqui eu já tô dando um spoiler bem legal, né? Mas é importante, né? Desculpa, mas é que, como é um fato, né? É difícil a gente esconder o que aconteceu, né? Então, em 1989, né? Ela cometeu aqui tirou a vida de Dan e Linda e alegou que cometeu o crime em um momento de profunda angústia emocional e perda de controle. O julgamento foi altamente midiático e levantou questões sobre o papel do abuso emocional e psicológico no comportamento violento. A história de Beth Broderick levanta debates sobre questões com a dinâmica de poder nos relacionamentos, a violência doméstica e os limites de responsabilidade pessoal. Alguns veem Beth como uma vítima do sistema legal de um casamento abusivo, enquanto outros a enxergam como uma assassina fria e calculista. Independentemente das opiniões divergentes, a história de Beth Broderick serve como um alerta para a importância de lidar com conflitos conjugais de forma saudável e buscar ajuda em situações de abuso emocional. Também destaca a necessidade de apoio e compreensão para as pessoas que enfrentam dificuldades emocionais de um relacionamento. No final, a história de Beth Broderick é um lembrete trágico dos limites de tolerância e do poder destrutivo que uma combinação de mágoa, ressentimento e desespero pode ter sobre uma pessoa. Achei essa frase bem interessante. Mas eu vou colocar na telinha para a gente ler, né, de repente, as 10 coisas para vocês verem se vocês concordam, né, se a Beth é vista realmente por apenas uma assassina ou realmente ela é uma vítima. Então vamos lá, galera, a gente vai ler aqui. Dirty John Beth, 10 detalhes perturbadores da segunda temporada que foram reais. Nós vamos começar com o 10º. Dan fez de tudo para que Beth fosse prejudicada. Deixa eu diminuir eu aqui. Pronto. Vamos lá. A disputa de Broderick versus Broderick no tribunal foi conturbada, pois Dan usou todo o seu conhecimento na justiça para que fosse impossível que Beth ganhasse, e que também aconteceu na vida real. O caso chegou a ficar conhecido como um dos mais bagunçados da história. Mesmo que Beth alegasse que havia sustentado Dan e a família enquanto ele fazia a segunda faculdade, inclusive sendo responsável pela criação dos filhos, o ex-marido negou e acabou vencendo. Olha só, né? Quando eu assisti, assim, a minha opinião, tá? Eu fiquei do lado da Beth mesmo, porque por mais que, não que eu acho que justifique o que ela fez, de jeito nenhum, mas ele mexeu muito com o psicológico dela, porque ele fez uma faculdade, acho que foi de, se eu não me engano, era medicina. E aí, uma determinada hora, né, ele cismou e quis fazer direito. E aí, ela tava já com os filhos. E aí ela falou, mas Dan, como assim, tal, não sei o que. Ele falou, não, é porque eu não me adaptei com essa faculdade, não é esse o curso que eu queria, na verdade eu queria realmente ser advogada e tudo mais. E ela falou, bom, tá bom então. Aí você vê ela se desdobrar. Ela, mesmo grávida, ela arrumou emprego, ela começou a sustentar ele com os filhos, já grávida de um, depois ficou grávida de outro. Não sei como que essa mulher conseguiu dar conta, né, de trabalhar, criar os filhos e ainda sustentar ele na faculdade, né? Enfim, isso daí realmente eu vi que aconteceu isso na série, né? Então, se isso aconteceu na série e fala que isso realmente é na vida real, já começa uma coisa meio injusta aí, vamos dizer assim, né? Enfim, né? Vamos ver aqui a 9ª. Beth vandalizou a casa de Dan.
Durante o divórcio, em um dos episódios, Beth vai até a casa. Beth foi até a casa em que o marido estava vivendo com os filhos e a atual namorada e vandaliza a casa com uma torta que estava na cozinha. Fora de si, ela espalha pedaços da torta por todas as vestimentas e roupas na cama do casal. Isso rendeu uma ação judicial proibindo Beth de ir até o local, né? Você vê que ela ficava fora de si, né, coitada? Ela estava desprezada, e aí você vai ver que muitas das vezes o Dan, ele faz coisas para os filhos ficarem contra a mãe. Ela, uma determinada hora, ela perde a guarda dos filhos, né? Porque ele começa tanto a mexer com o psicológico dela, que ela começa a tomar algumas atitudes onde ele, assim, se aproveita da situação para tirar os filhos dela. Mas a destruição não acabou por aí. Beth também usou uma tinta em spray e um martelo para destruir a decoração da casa, fazendo buracos na parede, quebrando objetos e vidros. Em uma entrevista realizada em 1988, Dan contou que teve um prejuízo de centenas de dólares devido à ação da ex-esposa, que durou anos. Número 8. Dan contratou seguranças para o seu casamento. Em meio às ameaças, vandalizações de Beth, Linda temia pelo que ela poderia fazer por ter ouvido a rival brincar sobre atirar no casal. Dan, no entanto, não acreditava que ela fosse fazer alguma coisa porque dependia dele para ter dinheiro. Mas, mesmo assim, foi feita a contratação de seguranças para o seu casamento, impedindo que a ex-esposa pudesse invadir, né, o seu casamento. O casamento aconteceu em 22 de abril de 1989 e os seguranças estiveram na festa disfarçados. Linda ainda queria que Dan usasse um colete à prova de balas embaixo da roupa social, mas novamente ele reforçou que não ia usar por acreditar que Beth jamais mataria a fonte do seu dinheiro. Depois, foto ameaçadora. Na série vemos um recorte de jornal anunciando o casamento de Dan e Linda com os escritos: "Coma o seu coração, vá..." Deve ser vagabunda, né? Na tradução literal, a situação deu a entender que foi Beth quem escreveu. Na vida real, a ex-esposa relatou que realmente teve acesso a esse recorte e que enviou a foto vandalizada para o casal de forma anônima. Número 6. Dan realmente processou Beth pelo linguajar em ligações. Uma das formas de Beth demonstrar o quanto estava sofrendo com a forma no qual o divórcio estava acontecendo era com ligações ao casal. Porém, nessas chamadas, ela acabava usando muitos palavrões para se referir a Dan e Linda, que acabavam deixando suas ligações irem direto para a caixa de mensagem de voz. Para cada palavra considerada vulgar, Beth tinha $100 descontados da sua pensão mensal. Além desse desconto, Dan começou a cobrar $250 da esposa por cada vez que ela fosse à sua casa e $500 por chegar perto da propriedade e $1.000 toda vez que tentasse ficar com seus filhos sem a permissão dele. Beth chegou a dizer que as mensagens de voz acabaram virando a sua terapia. Em um dos momentos mais complicados, Beth ficou um mês com um saldo negativo de $1.300 na pensão, indo até Dan cobrar explicações. Isso fez com que ela fosse presa e tudo isso também aconteceu na vida real. Número 5. Conversa triste entre Beth e o filho aconteceu. Um dos momentos mais tristes de John Beth é quando Beth consegue falar ao telefone com um dos seus filhos, Danny, escondido de Dan. Na conversa, a criança faz a seguinte pergunta: "Você ao menos se importa com sua família? Além do maldito dinheiro?" Em resposta, ela diz que se preocupa perfeitamente com a família, mas a criança retruca perguntando por que ela não fica quieta para poder ir visitá-los. O garoto também implora para ela que ela parasse de usar palavrões nas ligações para que ele e o irmão pudessem conviver com ela.
o que não aconteceria devido às restrições e multas. Você só liga para o maldito dinheiro. Você quer tudo. Você quer as crianças, todo o dinheiro, se livrar da Linda e não vai funcionar, mãe. Você tem estado louca por tempo suficiente, disse Danny. A conversa chegou ao fim, com os dois caindo no choro. Tudo isso aconteceu de verdade e a ligação foi gravada por Dan para usar na justiça, o que ocorreu durante o julgamento de Beth já pelos assassinatos de Dan e Linda. Número 4. Linda também invadiu a casa de Beth. Beth estava usando um diário para registrar todas as suas frustrações, chegando a escrever a assustadora passagem: eu não tenho ninguém para contar. Estou desesperada. Se esse é o jeito que processos domésticos são resolvidos na corte, há alguma dúvida de por que existem tantos assassinatos? Esse caderno, então, é roubado por Linda, que vai à casa de Beth para tentar recuperar sua lista de casamento que foi roubada por ela. Em vez da lista, ela encontrou o caderno com esses escritos e foi usado contra ela na justiça para que devolvesse a lista de casamento. Número 3. A surpresa de aniversário. Antes mesmo do divórcio, acreditando que o seu casamento com Dan estava comprometido, Beth aparece em um dos seus episódios, o surpreendendo com presentes de aniversário em seu trabalho. Porém, chegando no escritório, ela encontra garrafas de vinho, decoração de festa, balões e bolo, indicando que houve uma festa ali. Dan não estava mais no escritório, nem Linda, com a sua secretária dizendo que alguns funcionários não haviam retornado desde o almoço. Ao chegar em casa, Beth incendiou algumas roupas de Dan, que seguiu negando o affair e se reconciliando com a esposa. No entanto, Linda e Dan continuaram juntos e na vida real, Beth contou que esse cenário foi crucial para a desconfiança que já existia. Número 2. Ela é tão bonita. Em Dirty John Beth, o início da suspeita de Beth de que Dan está traindo é quando ela ouve, sem que ele perceba, ele falando que uma mulher é tão bonita. A esposa então confrontou o marido, que respondeu afirmando que estava falando de uma mulher na qual seu colega de trabalho sentia algo. No entanto, em entrevista na vida real, Beth disse que ele nunca falou nada parecido de nenhuma outra mulher. Eu tenho muitas amigas que realmente são muito bonitas. Uma é Miss América, digo, ela sai do chuveiro bonita. E ainda assim, nunca ouvi Dan dizer, uau, ela é bonita, sobre ninguém, contou. O que também aconteceu na vida real, que é mostrado na série da Netflix, é um fato de que, depois dessa frase e da discussão, Linda foi contratada como assistente pessoal de Dan. Beth, então, deu o ultimato para que ele a demitisse e foi ignorado. O affair durou 2 anos antes que a verdade viesse à tona. Número 1. Beth jogou o carro na porta de Dan. Isso é um dos mais importantes cenas nessa série. Logo, no começo da série, sem mostrar muito ainda sobre o que estava acontecendo, vemos Beth jogando o seu carro na porta da casa do Dan, onde ele estava morando com os filhos. Isso de fato aconteceu e a polícia foi chamada. Dan conta aos policiais que ela está com problemas mentais e precisa ser internada em uma instituição para observação médica, onde permaneceu por 72 horas. Olha tudo que... A câmera não tá mais aqui. Tá aqui. Olha tudo que aconteceu com essa mulher. Meu Deus do céu. Em entrevista na época, Beth diz não ter se arrependido de ter feito, alegando que ele havia tirado tudo o que ela tinha e que não havia nada de louco em sua ação. O que ficou de fora? Algumas coisas, no entanto, ficaram de fora na segunda temporada de Dirty John Beth, como o fato de que Beth não ficou solteira durante o processo do divórcio. Ela namorou um homem chamado Bradley T. Wright, que trabalhava no ramo da construção, mas nunca assumiu que estava em um relacionamento. Beth foi constantemente questionada pelas filhas
do porquê continuava lutando contra Dan se estava com outro, com a mãe respondendo que Bradley não a suportava. No dia que Beth matou Dan e Linda, Bradley estava na casa dela, dormindo, e assim foi informado sobre o que aconteceu. Foi até a cena do crime e viu os dois mortos. O rapaz chegou a testemunhar na corte que Beth confessou o crime a ele. A criadora da série, Alexandra Cunningham, contou que o personagem não entrou na série pela forma na qual a Beth enxergava o companheiro e o considerava. Outra coisa que foi mostrada na série, mas não aconteceu, segundo a própria Beth, é o assédio dela contra a Linda na festa de formatura da filha. Nas cenas, Beth é vista tirando fotos de Linda de uma forma assustadora, fazendo também contato visual intimidador. Então, galera, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu quero deixar vocês refletirem se vocês acham que a atitude da Beth de ter feito tudo isso, de ter acontecido tudo isso, ela foi levada à loucura através de um marido narcisista, um marido que de repente tudo aquilo que ele viveu com essa ex-mulher é como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente não tinha consideração nenhuma mais por ela. Tirou os filhos dela, tirou o dinheiro dela, colocou ela numa casa inferior. Aí vocês têm que assistir realmente a série para ver, né, qual é a sua opinião sobre isso. Eu já tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que nada justifica o que ela fez com o casal, porém, realmente, ele mexeu demais com o psicológico dessa mulher. Então, é realmente aquela coisa do que o ser humano é capaz de fazer. A gente nunca sabe uma pessoa quando ela tá realmente... Ela foi levada ao extremo, né, gente? Ela foi levada ao extremo da humilhação de uma mulher, onde o homem que ela amou a vida inteira e se dedicou, simplesmente ele tirou tudo que ela tinha. E várias coisas que você vê também que aconteceu, como de repente, num dia que ela foi buscar os filhos para passar o dia com ela, ele não deixou os filhos ficarem com ela. Ele realmente fazia várias coisas que deixavam ela no ápice do psicológico dela. Na minha opinião, assim, se ela tivesse de repente um bom terapeuta, uma boa terapeuta na época, onde fosse deixado, mostrado para ela tudo o que estava acontecendo e que ela tinha que de repente focar em outras coisas, né, recomeçar a vida dela, esquecer um pouco. De repente ela ficava enfatizando muito, né, que realmente ela ficou meio obcecada, né, vamos dizer assim, com essa relação, e ela não aceitava, né. Até eu vou fazer um vídeo sobre a aceitação, o quanto é importante a pessoa aceitar a situação que ela está vivendo no momento, se ela não tem o controle sobre isso, ok? Então, é o que acontecia, na minha opinião, com a Beth. Ela não tinha mais controle sobre o ex-marido e ele queria viver a vida dele. Só que assim, ele foi um pouco cruel, na minha opinião, onde ele mexia com o psicológico dela em tirar os filhos dela e tudo mais. Então, essa é a minha opinião final sobre Beth Broderick, a segunda temporada do Dirty John. Eu fico por aqui, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fique aí com a oração. E hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salve-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento.
A tua bênção está sobre o teu povo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.